Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Xerxes Guzmão. Tem um tema que está sendo super discutido na área trabalhista, que é essa nova lei que impede as mulheres grávidas de permanecerem em trabalho presencial. Muita polêmica, muita discussão, muita indignação da parte de algumas pessoas, sobretudo dos setores empresariais, porque se alega que seria praticamente impossível ou muito difícil de se implementar essa nova lei. Aliás, a lei surpreendeu muita gente, porque a gente sabe que a tendência dos últimos anos em matéria trabalhista é de leis que flexibilizam direitos dos trabalhadores, ou seja, reduzem direitos mesmo dos trabalhadores. A reforma trabalhista foi nesse sentido, de 2017, a Lei da Liberdade Econômica de 2019 também, e todas as normas nesse período de pandemia de Covid-19 também vêm flexibilizando direitos como suposta solução das questões que vêm surgindo. E, para surpresa de todos, veio essa lei que, ao contrário dessa tendência anterior, garante um direito da empregada gestante que ninguém poderia esperar que seria criado, né? Que é o de permanecer afastada do trabalho presencial. Bom, vamos entender vários pontos que já estão sendo discutidos, sabendo, gente, que essa questão é muito preliminar. A lei ela foi feita, foi sancionada em 12 de maio de 2021, publicada no dia 13 de maio, e eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de maio. Então a gente está realmente aí, né, com um assunto recém chegado às discussões. A gente ainda demanda um tempo maior de maturação, mas eu vou trazer algumas observações minhas sobre essa questão, ainda que previamente, né? Bom, vamos começar com os principais pontos que estão sendo discutidos para esclarecer o teor da lei. Primeiro eu vou ler o artigo único da lei, né? Na verdade ela tem um segundo artigo, mas esse segundo artigo ele simplesmente diz que ela entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, ela entrou em vigor a partir de 13 de maio de 2021, ela já está em pleno vigor, tá gente? Não tem aquele período de vacácio para adaptação, já está valendo. E o artigo único que traz realmente uma disposição é o artigo 1º. O que dispõe esse artigo 1º? Eu vou lê-lo até porque ele é curto para a gente entender, depois eu vou trazer pontos que já estão sendo discutidos. Bom, o tema desse artigo é o seguinte, caput, né? Parte inicial do artigo. Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, atenção a esse detalhe, tá? Sem prejuízo da sua remuneração. Fundamental também essa segunda parte. Parágrafo único desse artigo 1º. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Então, observações iniciais, gente. Eu vou entrar em questões específicas, tá? Mas, inicialmente, o que eu queria tratar com vocês? A lei, ela não comporta exceções. E eu vou, repito, daqui a pouco voltar nessa questão, mas ela não comporta exceções. O caput desse artigo 1º é claro. Empregada gestante, afastada do trabalho presencial. Aí, a gente já vê algumas tendências, mas se for tal empregada, se for qual empregada, ela pode sim continuar. Gente, a lei é clara, né? Ela estipula para qualquer empregada gestante o afastamento da sua atividade presencial. É verdade que o parágrafo único estipula que ela vai permanecer à disposição para o trabalho telepresencial. Mas eu não posso, e eu vou voltar nisso também, mas eu não posso deduzir que porque o parágrafo único estipulou o trabalho telepresencial nessa situação, que se o trabalho não for possível, ela vai ter que voltar ao presencial. Percebem como é uma dedução que não é lógica? Normalmente a gente pode fazer deduções lógicas, as não lógicas não. Mas eu vou voltar em situações específicas para explicar melhor para vocês essa questão. Mas regra geral, que é o que está no dispositivo que eu acabei de ler para vocês. Empregada gestante, toda empregada gestante fora do trabalho presencial, fica no telepresencial. Algumas situações que já estão sendo discutidas. Mas e as pequenas empresas, sobretudo os empregadores domésticos? Como vão fazer? Não tem como elas trabalharem de casa. Gente, duas coisas. Primeiro, essa ideia de que não tem como empregada de pequena empresa trabalhar de casa, ela vai muito naquela linha, no início da pandemia, agora já nem tanto, mas sobretudo no início da pandemia, de alguns pequenos comerciantes que, claro, que viveram uma situação de muita dificuldade, como médios e grandes também, né? A situação econômica do Brasil é muito difícil desde o início da pandemia, mas também há muito aquela situação de se querer manter as coisas sempre como elas sempre foram. Ou seja, eu quero manter o trabalho presencial e eu não aceito mudar.
né? O ser humano normalmente é avesso à mudança, então fica aquela coisa. Então, pequenos estabelecimentos no início da pandemia não aceitavam fechar em hipótese alguma, nem por uma semana, 15 dias, porque queriam continuar do mesmo jeito. Outros se adaptaram e hoje trabalham tranquilamente com o delivery ao mesmo tempo que tem o atendimento presencial. E a mesma lógica aqui. É claro que pequenas empresas, elas têm ali poucos funcionários, então é natural que seja o trabalho presencial. Agora, se tem uma gestante, se a empresa pequena, provavelmente, se tiver, vai ser uma gestante, é quase impossível de uma pequena empresa ter 2, 3 gestantes, adapte o trabalho dela de casa, adapte o teletrabalho. Então, o caput do artigo 1º que eu já li para vocês, ele não permite exceções. Não diz salvo se for uma pequena empresa, salvo se for um empregador doméstico. E aí, voltando à questão do doméstico, é óbvio que o trabalho doméstico é executado na residência do empregador, isso é claro, é a essência do trabalho doméstico. Agora, a lei não previu uma exceção para o trabalho doméstico. Então, a meu ver, e aí é claro, repito, é uma questão muito preliminar, a gente está numa discussão prévia, mas a meu ver, nem para o empregado doméstico, ou para a empregada doméstica, mais propriamente, poderia haver uma exceção à regra. A regra é clara, ela não permite exceções, tem que trabalhar de casa. O que faria o empregado doméstico? Poderia passar roupa de casa, poderia cozinhar de casa, poderia executar outras atividades que ela estaria executando à distância. Então, não é verdade que a empregada doméstica não conseguirá fazer nada de casa. Ela não conseguirá fazer com a mesma eficiência. A limpeza da casa ela não vai conseguir fazer, de fato, né? Agora, outras atividades ela pode fazer de casa. Lembrando que essa situação é transitória, enquanto durar a pandemia e enquanto durar a gravidez da empregada. Então, a meu ver, há uma indignação muito grande contra essa lei. Claro, porque há adaptações a serem feitas e que demandam aí um esforço, é óbvio, das empresas de empregadores e domésticos, mas com um argumento que me parece frágil, de que é impossível algumas empregadas trabalharem de casa. Não é impossível, exige uma adaptação. E essa adaptação, a meu ver, é necessária por conta da ausência de exceção no caput desse artigo 1º da lei. Ok? Então, primeira situação, aplica-se a todas? Sim, inclusive domésticas e microempresas. Ok? Segunda questão que está sendo já discutida. E as empregadas gestantes que estão vacinadas? Gente, já tem casos no Brasil e no mundo de pessoas que são vacinadas, que contraem a Covid mesmo assim, e algumas delas chegam até a óbito. Né? Claro, é mais raro? É mais raro. Óbvio que a vacinação diminui tanto a contaminação quanto o óbito. Mas é possível ocorrer tanto a contaminação quanto o óbito. Então, nesse caso, me parece que também não há exceção à regra por conta da empregada gestante que já estaria vacinada, ok? Está aí havendo uma priorização, e é justo que haja, a gestante tem realmente que ser vacinada de preferência, porque os riscos para ela e para o feto são muito grandes em caso de contaminação pela Covid, mas ainda que vacinada, a gestante também é alvo dessa proteção, porque ela pode ser contaminada e, se for contaminada, vai ter riscos também, como se não estivesse vacinada. Okay? Então, aplica-se para domésticas, aplica-se para empregados de microempresas ou pequenas empresas, aplica-se para as vacinadas. Surgiu uma outra indagação. Será que o empregador, fiscalizando a rede social daquela gestante que está afastada do trabalho presencial, e identificar que ela está ali em baladas, saindo, eventualmente até bebendo, apesar de estar grávida, ele poderia convocá-la de volta ao trabalho? A resposta, gente, é não. Por mais indignação que isso gere, e gera de fato, né, empregada gestante, ou mesmo que não seja empregada, né, a gestante ela não deve consumir bebidas alcoólicas, porque põe em risco a própria saúde e a do feto também. Ela, se está afastada do trabalho, se presume que ela vai ficar mais recolhida, né, para ter um pouco mais de cautela nesse período de pandemia. Agora, se ela vier frequentar uma balada, isso foi identificado pelo empregador, isso pode eventualmente ensejar alguma penalidade. Por exemplo, se ela estiver no teletrabalho rendendo pouco, o empregador pode aplicar uma advertência nela, eventualmente até uma suspensão, porque está identificando que ela está, né, em atividades ali fora do trabalho que não são adequadas para aquela situação dela, né, para a condição de gestante, e ao mesmo tempo está afastada do trabalho. Agora, isso não significa que o empregador teria direito de reconvocá-la ao trabalho, porque a lei, repito, né, vou estar voltando sempre nisso, ela é clara no caput do artigo 1º. Não tem exceção. Todos os empregados gestantes têm que ser afastados do trabalho. Então, não existe essa possibilidade. Identifiquei que ela está saindo para outras atividades, então vou chamá-la para presencial. Não. Uma coisa não se confunde com a outra. Ok? São situações bem diferentes. Outro ponto. Estou trazendo alguns pontos, gente, que já estão sendo discutidos, tá? Porque esse assunto está sendo muito polêmico, apesar do pouco tempo aí de publicação da lei, ela já está sendo muito discutida, então estou trazendo pontos que já estão sendo evocados.
né? Um quarto ponto, e as servidoras públicas, as empregadas da administração pública, também são objeto desta lei? Ou seja, também deverão ser afastadas? Aí a resposta é a mesma que a gente dá para outros direitos trabalhistas, garantidos pela CLT ou pela legislação trabalhista em geral. Depende do enquadramento jurídico dessa servidora. Se ela for uma servidora seletista, ou seja, regida pelas normas da CLT, sobretudo aquelas de empresas públicas, né? Não um servidor público típico lá da União, do Estado, dos municípios, mas aquela servidora que trabalha em empresa pública, ou mesmo no ente público, mas com regime seletista, sim, vai se aplicar a ela essa regra. Agora, se ela for uma servidora estatutária ou com outro regime administrativo, não, aí vai depender de lei específica para regulamentar a situação dela, ok, gente? Então é para todas as gestantes, menos para servidoras públicas com regime distinto do seletista, ok? Bom, outra questão, e essa vai trazer certamente muita polêmica nos próximos dias, semanas, meses, porque certamente será uma alegação de muitas empresas. O governo tem que pagar essa conta desse afastamento? Bom, aí eu vou retomar o artigo que eu li para vocês no início do vídeo. A atividade presencial está afastada para todas as gestantes, sem exceção, mas ela vai ficar em teletrabalho, ok? Então, gente, se ela vai ficar em teletrabalho, já há um ponto complicado para o governo arcar com esse afastamento. Por quê? Porque não quer dizer que a gestante não vá trabalhar, quer dizer que ela não vai trabalhar presencialmente. Então, de casa, doméstica, repito, pode ficar cozinhando, preparando o alimento da família, pode ficar passando a roupa daquela família, né? A empregada de uma microempresa pode ficar executando atividades de captação de clientes, de contato com fornecedores e diversas, dependendo do ramo de atividade da empresa. Então, ela vai estar trabalhando. E se ela vai estar trabalhando, ela tem que continuar recebendo a remuneração, que, aliás, está previsto também no artigo 1º caput da lei. Mantém a remuneração. Aí pode-se alegar, mas e aquelas empresas que não conseguirem, em hipótese alguma, colocar a empregada para trabalhar de casa? Repito que isso é uma questão de adaptação possível, a meu ver, em todas as atividades, mas supondo que não houvesse aí uma possibilidade, é um setor muito específico, que demanda só atividade presencial, não tem captação de clientes, não tem, enfim, qualquer atividade que possa ser exercida de casa. Bom, gente, o que alguns doutrinadores, alguns autores estão utilizando é o artigo 394-A, parágrafo 3º da CLT, que prevê, de fato, atenção, para atividades insalubres, o afastamento da gestante. É só lembrando que o STF tem uma decisão, logo depois da reforma trabalhista, não sei se vocês vão se lembrar, que se permitiu pela reforma que a gestante trabalhasse em labor insalubre, o que, a meu ver, era absurdo, e para o STF também foi, tanto é que o STF declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, tá? Mas o que não foi derrubado pela decisão do STF é a possibilidade de a empregada que não conseguir ser colocada em atividade salubre, e agora é obrigatório, porque o STF não permite, né, não permitiu pela sua decisão, gestante em atividade insalubre, que ela seja afastada pelo INSS, porque essa seria considerada uma gravidez de risco e tal, e o INSS pagaria um benefício para essa gestante afastada, ok? Bom, é possível até teoricamente fazer uma análise ali por analogia, né, aplicar analogicamente essa questão? É possível. Não se pode negar que é uma possibilidade fazer essa analogia. E eu não tenho dúvida, gente, que algumas empresas farão isso, essa tentativa de analogia. Agora, qual a minha opinião, com devido respeito, porque tem autores que já estão defendendo essa tese, com devido respeito a eles, a minha opinião é que é uma certa forçação de barra. Por que é forçação de barra? Porque, na verdade, esse artigo é específico para o trabalho insalubre. E a Covid-19, em princípio, também tem polêmica sobre esse tema, mas, em princípio, a Covid-19 não é uma atividade insalubre. Então, trazer a situação da Covid-19 para esse artigo 394-A, parágrafo 3º da CLT, me parece um pouco forçado. É possível? É, mas dando uma forçadinha na interpretação, tá? Enfim, mas eu menciono porque essa tese está sendo evocada, a meu ver, infelizmente, porque a gente sabe que os encargos aí estão pesados para as empresas em período de pandemia, mas terá que ser a empresa que terá que arcar com esse salário. E aí, repito, adaptando, faz o empregado de casa exercer alguma atividade, inova, cria algumas situações que a empregada de casa vai poder fazer, ok? Uma outra situação que está sendo também evocada. Suspensão do contrato ou redução da jornada? Aí eu faço um pequeno parênteses, gente. A possibilidade surgiu lá na MP 936 de 2020, no início da pandemia, que virou depois a Lei 14.020, tá? Também de 2020, né?
E foi renovada para o MP agora no final de abril de 2021, a MP 1045 de 2021. Tanto nessa MP 1045 agora de 2021, quanto pela Lei 14.020 do ano passado, havia previsão expressa de grávidas estarem sendo submetidas à suspensão do contrato, claro que é aquela suspensão temporária, né? Ou à redução da jornada e salário, tá? Isso está lá no artigo 10, inciso 3 dos dois dispositivos, tanto da Lei 14.020 quanto da MP 1045. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa sim me parece uma possibilidade muito mais robusta, porque ela possui disposição expressa nos dois dispositivos, tanto no de 2020, mas 2020 se aplica ainda hoje? Não, porque aqueles períodos lá de prorrogação da suspensão e da redução acabaram. Mas agora já tem a MP 1045, então a MP 1045 prevê expressamente isso, repito, no artigo 10, inciso 3. Ou seja, aquele empregador que não conseguir adaptar a sua empregada em teletrabalho pode, eventualmente, vir a suspender o seu contrato ou fazer a redução de jornada e salário para mantê-la em casa, sempre sem trabalho presencial, tá, gente? Repito, a exceção do trabalho presencial não existe na lei. Pode-se eventualmente vir um decreto no futuro que a preveja? Eventualmente pode ocorrer. Mas hoje não há. Hoje, a frio, com a letra ali recém-publicada, não há essa exceção. É elucubração jurídica, com todo respeito, aqueles que estão trazendo situações de doméstico, de microempresa, eles estão tentando, no fundo, adequar uma posição deles, uma indignação deles contra a lei, para o texto legal que não prevê essas exceções. Agora, isso não é forçação de barra. Essa hipótese de suspensão do contrato ou redução da jornada de salário está expressa na MP 1045, que é agora de abril de 2021. Então, é possível sim, para a empregada gestante, ter o seu contrato suspenso ou ter o seu contrato com a jornada e o salário reduzidos durante esse período de pandemia. E aí, lembrando que são aqueles períodos mais curtos, mas que vêm depois decretos do governo federal que vem prorrogando. Então, provavelmente passaremos todo o ano de 2021 com essa possibilidade, tá? Tanto de suspensão do contrato quanto de redução de jornada e salário. Então, vejam, a gravidez dura 9 meses, então teremos aí uma possibilidade de a empresa manter o seu contrato da sua gestante suspenso ou com salário e jornada reduzidos durante o ano inteiro, né? Provavelmente. A gente não tem certeza disso hoje, né? Mas provavelmente é o que vai ocorrer até o fim do ano. Ok, gente? Então, essa possibilidade retira a crítica mais forte que está sendo feita à lei de que vai ter que pagar salário sem trabalho executado, porque não tem como a gestante fazer o trabalho de casa. Pode seguir essa linha. Não é, só para deixar claro aqui, tá, gente? Esse vídeo vai acabar, né, chegando a várias pessoas. Não é a minha posição, no sentido de que é o que eu sugiro que seja feito, tá? A minha sugestão, no cenário de desemprego, no cenário de dificuldade econômica, de tantos trabalhadores, né, todo mundo aí passando muita dificuldade, é de que se mantenha o trabalho em teletrabalho, se mantenha o empregado em teletrabalho, a empregada, né, no caso gestante em teletrabalho, com pagamento de salário integral. Tá? Essa é a minha posição. Mas, para aquelas empresas que estiverem em grandes dificuldades econômicas e que não vejam possibilidade de teletrabalho, existe essa possibilidade. Não é aquela que eu entendo que seria a desejável, mas que essa possibilidade juridicamente falando existe, ela existe. Tá lá, já mencionei os artigos para vocês, ok? Por último, gente, eu queria tratar de uma questão que também está sendo ventilada, se existiria a possibilidade de um acordo individual empregador-empregada gestante para romper o contrato dela, para que ela saia da empresa. E aí, sempre sob aquela alegação, não, foi ela que pediu, ela não quer ficar em teletrabalho, então ela quer sair. Ou mais ainda, ela quer ficar no presencial, então ela quer ali fazer um acordo individual dizendo que ela abre mão do trabalho em sua residência, em seu domicílio, e quer do trabalho presencial. Gente, aí a gente tem que voltar no conceito básico do direito do trabalho, que é o de direitos indisponíveis. A estabilidade, por exemplo, no emprego, das hipóteses de estabilidade, que inclusive incluem a dela, da gestante, né, são irrenunciáveis. Né? Por que são irrenunciáveis? Porque, independente da vontade do empregado, existe o Estado com a proteção para aquele trabalhador que é, como a gente chama no termo técnico, hipossuficiente, ou seja, ele tem uma condição de inferioridade em relação ao empregador, porque o empregador é detentor da sua empresa, pode dispensar todos os seus empregados e recontratar no dia seguinte, porque tem uma fila de desempregados querendo emprego, enquanto que o empregado normalmente depende do seu emprego para sustentar a sua família, pagar suas contas, enfim. Então, em razão dessa diferença, essa hipossuficiência do trabalhador, ele tem um Estado que tutela, que protege os seus direitos fundamentais. Um deles é esse, né?
de que a empregada gestante vai fazer um trabalho presencial que não vai expô-la à contaminação da Covid no trabalho presencial. Isso é fundamental, porque a gente tem visto casos de gestantes que têm ido a óbito mesmo, né? Eu tenho tido várias complicações da gravidez por conta da contaminação pela Covid, ok? Então, a meu ver, absolutamente inviável esse tipo de acordo individual, tanto para a empregada renunciar ao teletrabalho e voltar ao presencial, quanto para a ruptura do contrato, porque, como eu disse agora há pouco, ela tem estabilidade. Não tem como ela renunciar à estabilidade. Isso é um direito disponível dela, assim como do afastamento do trabalho presencial. Então, gente, esse acordo individual totalmente inviável, tá? Na minha maneira de ver, não há qualquer viabilidade jurídica. Ok, gente? Bom, foram vários pontos, e isso é só o início, tá, gente? Porque vai vir aí uma série de outras discussões. Eu queria tratar dos principais pontos que já estão sendo discutidos na doutrina e certamente vão ser ampliados aí, né, polemizados, porque o assunto é muito polêmico. Eu coloquei aqui as minhas posições com todo respeito a quem pensa diferente, porque assim é a democracia, né, diferentes posições, mas eu espero ter contribuído aí para a reflexão de vocês e certamente a gente vai voltar a discutir esse tema em vídeos futuros, ok, gente? Obrigado aí a todos por terem assistido esse vídeo. Quem puder e quem tiver gostado, compartilhe, curta. Um abraço a todos.